Como vocês viram, o título desse vídeo, eu vou te mostrar como eu fiz para pegar a Bíblia e construir o próximo negócio milionário aqui na internet. Eu sei que esse tema é um pouco controverso, porque muitas pessoas elas criticam bastante quem usa a Bíblia para poder falar na internet. Eu acho totalmente, cada um tem a sua opinião, cada um fala o que quer, fala o que bem quiser e bem entender. Mas o que eu não posso deixar de dizer é que a Bíblia é uma grande ferramenta para construir negócios, e eu vou te mostrar aqui quais são os princípios que eu usei, quais são as leis que eu usei, quais são os códigos que a Bíblia nos instrui diante dos negócios. Primeiro, para você entender como montar um negócio a partir da Bíblia, você precisa entendê-la, mas não da forma como você foi ensinado ou doutrinado a entendê-la, sobre alguém te passando uma mensagem para você, de um padre, um pastor, ou alguém que tem um conhecimento da Bíblia. Mas você tem que pedir uma orientação diretamente de Deus para você compreender. Por quê? Porque aqui na Bíblia existem alguns personagens que eu tenho certeza absoluta que Deus era com eles. Deus amava eles de forma incondicional. E quando eu vou para a Bíblia, eu entendo o comportamento da maioria dessas pessoas que a Bíblia relata que Deus amava eles de forma tremenda. Então, se eles têm um comportamento, se eles têm uma maneira de pensar, se eles têm uma maneira de agir, então significa o quê? Que ali tem uma conduta, ali tem um código, ali tem um protocolo de ética a ser seguido, de comportamento, de crenças, de valores, de princípios a ser seguido. E aí você começa a entender o seguinte: não existe CNPJ forte com um CPF fraco. O CNPJ é uma representação do CPF. Então, quando você for pensar negócios, primeiro pensa em você, porque você é o resultado da sua empresa, você é o resultado do seu negócio, você é o seu maior patrimônio. E isso aqui eu vou bater demais nessa tecla, vou falar demais sobre isso, porque quanto mais você investe no seu patrimônio, que é você, mais aumenta o seu valor, mais aumenta a sua riqueza. E aqui na Bíblia, a gente vai compreender que eu decidi fazer esse canal, passar o conhecimento, passar aquilo que eu venho aprendendo ao longo dos anos, aquilo que eu vim fazendo, eu tirei de três pessoas da Bíblia que me ensinam demais. E o que eu fiz? Eu adaptei esse modelo de negócio, eu incorporei esse modelo de negócio na minha vida, na minha pessoa, na minha personalidade, nos meus comportamentos, na minha identidade, nas minhas decisões e nas minhas atitudes. De 3 pessoas, precisei modelar 3 pessoas aqui: José, Moisés e Davi. O porquê dessas 3 pessoas? Olha só, a gente vai aprender com José o seguinte: José, ele tem um comportamento excepcional diante de tudo aquilo que Deus colocou na mão dele. O comportamento de José, ele não falha. A palavra relata que José, tudo aquilo que ele fez com muito zelo. E ele, em momento nenhum, desagradou Deus. Se você entender isso,
isso aqui é muito forte. Então, José tinha um comportamento. José não duvidou em momento algum no seu coração daquilo que Deus colocou no seu coração. Então, José guardou para si a promessa. Moisés foi criado no palácio, mas revoltou-se no seu coração quando ele viu um dos seus sendo agredido pelos soldados. Então Moisés saiu e Moisés ali começou a ter um encontro com Deus. Nesses encontros com Deus, Deus dá uma missão para Moisés: tirar o povo do Egito. Porém é o seguinte, Moisés relutou para não poder fazer, porque ele aqui já nos dá uma grande ele aqui já nos dá uma grande orientação sobre a questão da comunicação, de como eu falo, de como eu transmito a mensagem, de como eu levo a mensagem para frente. Então, aqui ele já fala da importância de sabermos comunicar. Por quê? A comunicação foi um dos empecilhos que Moisés levou até Deus. Como eu vou me apresentar diante do rei se eu não sei falar? Mas mesmo assim Moisés não afrouxou. Deus capacitou, Deus preparou outra pessoa e levou Moisés. Moisés foi e Moisés tirou o povo do Egito. Então Moisés nos ensinou sobre movimento. Então Moisés pegou e liderou um povo. E o terceiro aqui é Davi. O que Davi fez? Davi cuidava das ovelhas no pasto. E Davi era valente, e a palavra nos diz que ele é o segundo coração de Deus. O cara, para ser segundo o coração de Deus, Deus é muito com ele. E Davi nos mostra uma coisa, que por mais que sejamos bons em batalhas, em guerrear, às vezes nós precisamos ser muito bons também e nos recolhermos, em sairmos de cena, buscar a nossa caverna, buscar o nosso entendimento, buscar a nossa paz. Entende? Ao mesmo tempo que ele era guerreiro, ele era sábio porque sabia silenciar. Então, esses são os três personagens que eu decidi para construir esse negócio aqui da internet. Só que o que é mais incrível que você vai aprender aqui é o que eu quero te falar, para que você possa também fazer aí na sua vida. O que você vai fazer de José? Como você vai ler a Bíblia agora sobre José? Você vai entender como José zelava por tudo aquilo que ele fazia, como era o zelo dele. Como José foi resiliente diante a ataques, diante das pessoas que tentaram parar ele. Como José reagiu. Como José se fez nobre quando ele foi atacado, quando as pessoas duvidaram dele, quando as pessoas viram José como um escravo. Como José reagiu? Como José reagiu quando ele foi lançado na cadeia? Como José reagiu quando ele se apresentou diante do rei? Como José reagiu diante de um desafio? Como
José orientou as pessoas quando precisava. Então, de José, você vai entender quais eram os comportamentos de José, como ele cuidava de tudo que ele fez, principalmente das finanças do Egito. E aí você vai entender a importância das suas finanças. 2. Moisés. Moisés, você vai entender o seguinte: comunicação e movimento. Como que é isso? Comunicação, todos nós sabemos a importância de sabermos comunicar. Comunicar para liderar pessoas, comunicar para vender, comunicar. Comunicação. Não é só fala. Existem várias formas de comunicar. Então você vai entender a importância da comunicação. Movimento. Você precisa entender que todo movimento ele precisa de um grande líder que saiba entender o momento de cada um, que ele saiba orientar as pessoas numa direção, que ele, antes de pensar em qualquer coisa, ele crie os seus códigos e protocolos de conduta. Fábio, o que você quer dizer? Olha só, olha para os 10 mandamentos. Ali são os códigos de condutas, um protocolo. E todo movimento precisa disso. Código de conduta. Aqui dessa nossa série, dos 30 vídeos que eu vou colocar aqui. E a meta desses 30 vídeos são o quê? 10.000 seguidores em 30 dias. Então, você que está assistindo esse vídeo aí, se está achando interessante esse conteúdo, você já pega aí e me segue. Todo movimento, ele tem uma conduta, ele tem um protocolo, ele tem os seus códigos. E Davi vai nos ensinar a não fugir de batalha, a sermos perseverantes e firmes, independente do nosso tamanho. Independente do nosso tamanho. Porque quanto maior for o gigante, maior será a nossa recompensa. Quanto maior for o gigante, maior será a minha e a sua recompensa. Então, Davi nos ensina não ter medo dos problemas, sabermos enfrentar os problemas. Davi enfrentou vários problemas ainda para salvar as ovelhas. Davi enfrentou vários problemas para proteger Israel diante das guerras. E Davi não fugiu da batalha. Só que Davi também foi muito obediente. Quando Deus pediu para ele esperar e confiar, ele soube ir para dentro de uma caverna. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes é bom a gente ter orientação, seguir conselhos. Às vezes é bom a gente pararmos e escutar um pouco outras opiniões, outras ideias, outras coisas que já estão acontecendo, que estão indo na mesma direção que nós queremos ir, e às vezes nós não estamos percebendo. E quando você às vezes silencia tua mente do barulho, você começa a perceber outras realidades, outras vivências, outras coisas que podem fazer a diferença na sua vida, no seu negócio, na sua família, nos seus comportamentos, nas suas decisões e nas suas atitudes. Então, esses são os 3 personagens, esses são os princípios e esses são os comportamentos de como a Bíblia me ensinou a construir
um negócio milionário aqui na internet. Se você gostou desse vídeo, já vai aí, se inscreve e deixa seu comentário aqui embaixo também. O que você acha? Tinha escutado algum negócio sendo falado dessa forma? Que para você ser instruído desse jeito, usando a Bíblia como manual? Ela não é um manual de súplicas. A Bíblia é um manual para a vida. É um manual para os negócios. É um manual de comportamento, de decisões e de atitudes. Então, nunca mais leia a Bíblia como forma de súplica. Leia ela entendendo como Deus trabalhava com cada um que está aqui dentro dessa Bíblia, como que Deus instruía, como que Deus orientava, como que era o comportamento dessas pessoas, porque eu tenho certeza absoluta, assim como essas pessoas aqui da Bíblia eram queridas por Deus, nós também somos queridos por Deus. Nós também temos o direito de prosperar, como muitos aqui na Bíblia prosperaram. Nós temos o direito nós somos abençoados por Deus, por nosso Senhor Jesus. Ninguém falar, você está usando a Bíblia para poder falar na internet. Irmão, estou usando a Bíblia sim. Eu estou usando a Bíblia porque esse é o meu manual. Esse é meu manual. É dali que eu tiro os meus princípios, é dali que eu tiro os meus valores, os meus comportamentos, que verdadeiramente vão fazer eu me conectar com as pessoas que têm os mesmos princípios que os meus. Então, e ainda também poder ajudar outras pessoas a entender esses princípios, a entender esses valores, para que as pessoas não se perdem. Por quê? Do mesmo jeito que existem pessoas boas, existem pessoas más. Só que é o seguinte, mais me dói o silêncio dos bons do que o barulho dos maus. Então, se você tem um desejo ardente, uma chama acesa aí no seu coração, não perca tempo. Acompanhe aqui, que aqui vai ser um palco para as ideias, aqui vai ser um palco para novas aspirações, novos movimentos que vão surgir através desse canal, porque aqui nós vamos verdadeiramente fazer a diferença na nossa nação. Foi esse daí o meu vídeo. Agora vai para cima, não afina, põe pressão no sol que rompe, porque vencedores vencem, perdedores perdem. É simples assim, não existe outra maneira de eu te ensinar. Eu sou Fábio Dollar e esse daqui é o meu jogo.